Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês a parte 4 da nossa história de vampiros. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui em cima o link para a parte 1 para você acompanhar a história desde o início e não perder nada. E essa parte se chama Infelizmente Tenho um Hotel e definitivamente tenho alugado um quarto para uma família de vampiros a cada 4 anos durante décadas. Nos dias seguintes, eu era pouco mais que um fantasma assombrando o terreno do hotel. Eu vagava de quarto em quarto tentando encontrar um propósito. Rapidamente percebi que estava presa àquela propriedade, e fosse por uma antiga maldição familiar ou por um contrato legal, eu deveria ficar ali e cuidar de tudo. Sentia-me obrigada a proteger minha irmã, mesmo que ela mal se parecesse com a garotinha de quem eu me lembrava. Minha mãe, apesar de todos os seus defeitos, fizera o que podia para proteger a filha. Relembrando os eventos em minha mente e relatando as visitas da família, cheguei à conclusão de que meus pais haviam feito um acordo para salvar minha irmã. Lembro-me da doença dela. Lembro-me dela definhando diante dos meus olhos. Ela ia morrer, era um fato, mas de alguma forma não morreu. Ela continuou vivendo como uma eterna criança, amaldiçoada a caminhar por uma terra em constante evolução, enquanto ela mesma estava congelada na pré-puberdade. Eles a haviam transformado e eu estava determinada a descobrir como. Procurei pistas no antigo cofre do meu pai, mas encontrei pouco mais do que fotos e documentos desconhecidos que não tinham mais relevância. Uma coisa que se destacou, porém, foi uma lembrança antiga que meu avô guardava. Era o primeiro folheto do sistema de cavernas. Se não fosse pelo círculo vermelho rabiscado no mapa, talvez ainda valesse alguma coisa. Passei um dia inteiro vasculhando a terra no espaço abaixo do quarto deles. A terra fofa que preenchia os montes estava começando a mudar. Com exceção do que presumo ser o do adolescente, os montes de terra escura estavam começando a secar e se desfazer. O lugar do menino ainda estava escuro, com uma umidade fresca, embora ficasse mais seco e quebradiço a cada dia que passava. As pedras cristalinas colocadas perto de cada monte pareciam extrair qualquer umidade da terra, secando-a até transformá-la em um pó morto e inútil. Os cristais em si não eram únicos ou raros de forma alguma. Eram os mesmos que revestiam o teto e o chão das câmaras mais profundas das cavernas. Eu me lembrava deles das minhas visitas na infância. Sentia uma estranha vontade de voltar lá. Precisava desvendar aqueles segredos. Embora estivessem fechados há quase um ano, ainda havia um guarda florestal chamado Graham, que permanecia no local. Ele às vezes aparecia para tomar um café no nosso saguão. Ele brincava, dizendo que éramos a única cafeteria da cidade, o que era parcialmente verdade. Eu não o via há alguns meses, mas sua caminhonete passava regularmente enquanto ele inspecionava os arredores. Percebi que ele estava entediado e pensei que poderia transformar isso em alguma vontade de me ajudar. Liguei antes, mas a ligação caiu direto em uma gravação automática, um pedido de desculpas a potenciais visitantes pelo fechamento por tempo indeterminado. Sem muito mais o que fazer, preparei um café e enchi uma garrafa térmica para ele. Dirigi até o estacionamento fechado e parei do lado de fora da cerca trancada. Eu podia ver a caminhonete dele estacionada lá dentro, então sabia que ele estava lá. Ele me viu chegando pela câmera de segurança, então já estava me cumprimentando com um aceno enquanto eu atravessava o estacionamento. Boa tarde, gritei ao me aproximar. O que te traz aqui? Ele perguntou. Pesquisa, eu disse. Quando foi a última vez que você veio aqui? Já tem anos. Meus pais ainda estavam vivos. Ah, bom, tem muita coisa para ver. A reforma terminou bem antes do fechamento. Eu estava morrendo de vontade de mostrar o lugar para alguém, então fico feliz que você esteja aqui, disse ele, abrindo a porta.
Entramos no saguão mal iluminado, impregnado pelo cheiro de tinta e carpete novo. Espere aqui enquanto eu vou ligar tudo, disse ele, visivelmente animado. Fiquei no escuro por quase 1 minuto antes que as luzes se acendessem. O saguão estava repleto de displays de mídia sobre a história das cavernas. Havia fotos e reportagens do dia da inauguração, com atualizações para cada aniversário. Enquanto esperava meu amigo retornar, analisei as fotos mais antigas atrás da vitrine de vidro mais próxima a mim. De repente, os pelos da minha nuca se arrepiaram. Jurei que senti alguém me observando. Só então notei o olhar dele, fixo em uma fotografia particularmente antiga. Nela, uma figura familiar estava no centro de um grupo de visitantes que me olhavam. Era o velho da família. Era como se ele estivesse me encarando através da foto. Seus olhos se fixaram na lente da câmera e, por sua vez, em mim. Era difícil discernir sua idade naquela foto antiga e desbotada, mas ele parecia muito com o que era hoje. A única diferença era que, em vez de seu terno cinza habitual, ele usava um uniforme de guarda florestal. Ah, você conheceu o Jerry? Disse Graham com uma risada. Jerry? Indaguei. Quer dizer, na verdade, não sabemos o nome dele, mas todos chamamos de Jerry. Ele foi um dos primeiros guardas florestais a trabalhar no parque. Ele e seus colegas foram responsáveis por grande parte do mapeamento inicial do sistema de cavernas. Essa foto e um monte de outras coisas foram encontradas trancadas em um antigo armário de utilidades. Nem sabia que existia porque aquela caverna em particular estava fechada. Olha só, disse ele, me guiando até o mapa ilustrado que cobria toda a parede. Ele apontou para um ponto em branco no mapa. Encontrei bem ali. Eu tinha trazido o folheto antigo do meu avô, então o peguei para comparar com o mapa atual. O túnel em branco para o qual ele apontava ainda existia no mapa do meu avô. Graham reparou. Ele disse: Pois é, eles deixaram de fora alguns dos pontos mais difíceis nos novos mapas. Eles não queriam atrair exploradores para lugares dos quais eles talvez não conseguissem sair. Não conseguissem sair? Perguntei. Sim, subidas íngremes, declives acentuados ou simplesmente trechos apertados. Eles deixaram esses pontos de fora, e o mapa que você vê hoje é apenas o mais seguro, o que chamamos de trilhas baunilhas. Mostrei a ele o círculo vermelho no final de um caminho que decidiram omitir no mapa moderno. Perguntei: alguma ideia de por que isso está circulado? Bom, parece que é a Ravina, ou pelo menos o que quer que esteja além dela. E o que tem além dela? O que é a Ravina? Ele explicou. Não há muito o que dizer. É uma daquelas descidas mais íngremes e é quase intransitável, sem equipamento ou escada. O que é uma pena, ouvi dizer que é o lugar mais bonito do sistema. Tem estalagmites nervuradas muito singulares. Tipo assim? Eu disse, tirando a pedra cristalina do meu bolso. Você está me mostrando um crime federal, espero que saiba disso, disse ele com uma risada. Como assim? Perguntei, sem esperar aquela resposta. Você está literalmente me mostrando uma coisa saqueada. Onde conseguiu isso? Na coleção do meu avô, confessei. Naquela época eles eram um pouco menos rígidos com as regras. Todo mundo levava uma lembrancinha. Antes do garoto Tucker, eles meio que deixavam as pessoas vagarem por aí, disse ele, apontando para uma foto de pessoas bem vestidas escalando uma formação rochosa perigosa. O que aconteceu com o garoto Tucker? Perguntei. Não faço ideia. Esse era o problema. Eles o procuraram por semanas. Ele estava visitando com a esposa e o filho e desapareceu. Bem perto da Ravina, na verdade. É por isso que ela não está nos mapas, disse ele com outra risada. Eu achei que você tivesse dito que ele era um menino. Bom, ele tinha 18 anos, mas era casado e tinha um filho pequeno. Os tempos eram diferentes naquela época. Graham caminhou até outra vitrine de vidro, longe da exposição principal. Eles conversaram sobre desmontar isso para a reforma, disse ele. Quer dizer, é um pouco obscuro. Ele apontou para uma exposição de fotos antigas de pessoas desaparecidas, abrangendo décadas de operação do parque. Engoli em seco. Eu não fazia ideia. Olha, é ele ali, o próprio Sr. Tucker, ele disse, apontando para uma foto de escola, um rosto que eu conhecia muito bem.
Era o adolescente da família. Ele me encarou de volta, mais jovem e mais feliz. Fiquei paralisada, mas meu amigo já estava seguindo em frente. Escute, não tenho nada marcado para hoje. Então, se quiser, posso te levar até perto da ravina. Só preciso pegar umas lanternas, disse ele, já a caminho da sala dos fundos. Enquanto esperava seu retorno, dirigi-me aos elevadores que nos levariam até as cavernas. A loja de presentes ficava bem em frente, então seria a primeira coisa que os visitantes veriam ao voltarem à superfície. Camisetas cafonas, cartões postais e outras tralhas estavam amontoadas no pequeno espaço. A loja inteira parecia ter sido projetada para emoldurar uma estante repleta de exemplares de um livro de história sobre as cavernas. Curiosa, abri o livro e folheei as primeiras páginas. Era como se o velho estivesse me assombrando através do tempo. Mais uma vez, seu olhar vazio me chamou a atenção imediatamente. Vindo de uma fotografia de página inteira, era uma foto da equipe dentro da maior câmara das cavernas. Estava anotado como 23 de outubro de 1924, um ano após a inauguração. Mesmo com seu simpático uniforme de guarda florestal, sua presença era tão assustadora que eu quase não a vi. Segurando a mão do velho estava a adolescente. Ela parecia a mesma, porém mais magra. Minha atenção foi repentinamente capturada pelo barulho desordenado de Graham se aproximando com seu equipamento. Perguntei para ele. Ele tinha uma filha? Apontei para a foto do velho. Graham se inclinou para dar uma olhada. Como eu disse, nem sabemos o nome verdadeiro dele, ele disse, dando de ombros. Então caminhou até o elevador e apertou o botão. Sua empolgação não estava ajudando em nada a amenizar minha crescente ansiedade com aquelas fotos. A descida levou mais tempo do que eu me lembrava e meus ouvidos estalaram com a mudança de pressão enquanto descíamos profundamente no subsolo. Assim que as portas do elevador se abriram na primeira câmara, Graham desapareceu na escuridão. Espere aqui, disse ele, saindo. Eu o segui, mas parei bem em frente ao elevador. As fracas luzes de emergência lançavam sombras assustadoras nas paredes da caverna. Havia luz suficiente para Graham se orientar sem a lanterna. Eu não conseguia ouvir nada além de seus passos e o silêncio abafado do ar da gruta. Quando chegou ao destino, seus passos cessaram e o silêncio se instalou. À minha direita, ouvi um bater de asas distante e o que pensei ser um grito fraco. Um alto clique mecânico sinalizou que as luzes se acenderam e encheram até os cantos mais profundos com uma luz reconfortante. Graham retornou e com um aceno ele me fez segui-lo. Certo, vamos começar esse tour particular, disse ele, indo na direção dos sons assustadores que eu acabara de ouvir. Não tem nenhum encanamento rangendo aqui embaixo, né? Perguntei, lembrando-me da pia na casa antiga. Não. Todos os rangidos são ocorrências naturais da caverna. A caminhada pelas câmaras principais e pelos caminhos menos percorridos foi longa e repleta principalmente de conversas casuais. Graham lamentou o fato de a reabertura não estar garantida, apesar de todo o dinheiro gasto na reforma. Ele realmente amava as cavernas e não se imaginava fazendo outra coisa. Ficou óbvio que estávamos chegando ao fim do mapa moderno, porque as luzes começaram a oscilar mais com a distância entre elas. As luminárias em si eram mais antigas que as demais e algumas estavam completamente apagadas, criando fendas de escuridão na caverna já escura. Cada vez que chegávamos a algum antigo portão de ferro, Graham procurava, em um enorme chaveiro, a chave que, entre dezenas de outras, o abriria. Por fim, as luzes terminaram, então ele acendeu as lanternas e me entregou um capacete. Eu provavelmente deveria ter te dado isso antes, mas esses tetos baixos tornam agora uma necessidade, disse ele com um sorriso. Eu o segui meio agachada enquanto ele me apontava interessantes pontos geológicos que haviam permanecido escondidos do público por décadas. Percebi que algumas paredes da caverna estavam começando a exibir os mesmos veios minerais vermelho escuros e azuis dos cristais que eu havia coletado da câmara. O que é isso? Perguntei, apontando para runas gravadas que reconheci do quarto embaixo do hotel. Não faço ideia do que dizem. Acho que é grafite antigo, ele me garantiu.
À medida que o teto e as paredes pareciam se fechar ao nosso redor a cada passo, o ar quente também parecia mais denso. Senti que estava ficando difícil respirar e minhas costas doíam devido à postura anormal. Graham deve ter percebido o meu desconforto. Vai abrir um pouquinho mais à frente, estamos quase lá, disse ele, tentando me confortar. E ele estava certo. Assim que chegamos à próxima câmara, o ar pareceu ficar mais frio também. O chão, que até então era pavimentado com um cimento, dera lugar ao piso natural da caverna, uma superfície escorregadia que lembrava muito arenito. Apresento-lhe a Ravina, disse ele, enquanto agarrava minha jaqueta para me impedir de passar por ele. Ele acendeu uma lanterna muito forte e iluminou o enorme lugar. Fiquei sem fôlego quando percebi por que ele havia me segurado. A queda íngreme estava a apenas alguns metros à frente, e era mais um penhasco do que uma inclinação. Ela descia talvez 8 ou 9 metros em um túnel mais baixo que levava a uma escuridão ainda maior. Como descemos? Perguntei, inclinando-me para frente para ver melhor. Não descemos. O passeio termina aqui. Se torcermos um tornozelo, estamos praticamente acabados. Não temos sinal de celular, ninguém sabe que estamos aqui e ninguém virá nos procurar por semanas. Esse nível de irresponsabilidade me custaria o emprego, disse ele, finalmente sério. Mas sua vontade de seguir as regras foi por água abaixo quando ouvimos aquele som assustador. Um grito fraco ecoou da escuridão além da ravina. Morcegos chegam até aqui? Perguntei com a voz trêmula e assustada. Observei a mente de Graham lutar com as possibilidades enquanto ele balançava a cabeça lentamente. Não. Então, o que foi isso? Ele se virou para mim com os olhos arregalados e assustados. Balançou a cabeça novamente. Enquanto minha própria voz ecoava pelo caminho cavernoso à frente, o som cessou como se estivesse me ouvindo. Naqueles breves momentos de silêncio, quando ainda compartilhávamos a dúvida de termos ouvido alguma coisa mesmo, pude senti-lo puxar a minha jaqueta para me guiar de volta para fora. Mas então ouvimos. Você voltou? Perguntou uma voz vinda da escuridão distante. Parecia um eco. Eu pude sentir o corpo de Graham ficar tenso e rígido com a aceitação de que o que ouvimos era muito real e não fruto da nossa imaginação. O que você me trouxe hoje? Gritou a voz, vulnerável e com medo. Ei, ninguém deveria estar aí embaixo. Como você chegou aí? Perguntou Graham, como se quisesse uma resposta dele mesmo e não da voz fantasmagórica lá embaixo. Houve um momento em que nenhum dos dois falou. Era como se ambos estivessem decidindo o que dizer em seguida. Quem está aí em cima? Por favor, me ajudem, disse. A voz agora era baixa e quase infantil, mais vulnerável do que antes. Sou guarda florestal. Posso te ajudar, disse ele, e percebi que agora era eu quem agarrava o casaco dele, tentando segurá-lo. Fique onde está, ele gritou para a voz infantil na escuridão. Então, se virou para mim com uma expressão de derrota ou talvez um heroísmo indesejado. Temos que ajudar, disse ele. Temos mesmo? Perguntei enquanto ele passava por mim em direção a um velho baú de metal à direita do lugar. Enquanto ele lutava para encontrar a chave que abria o baú, espiei a escuridão em busca de qualquer sinal de movimento. Por um instante, pensei ter visto uma pequena forma pálida se mover logo além da borda das sombras, mas minha atenção logo foi atraída pelo rangido metálico do baú se abrindo. Graham puxou uma escada de corda e a jogou para baixo. A escada se desenrolou ao longo da ladeira íngreme até o chão. Estou presa. Por favor, desça e me ajude, disse a voz infantil, perdendo lentamente toda a emoção. A urgência foi substituída por uma calma sensação de comando. Segui meu amigo enquanto ele descia a escada. Enquanto minhas mãos roçavam a textura áspera e granular da parede da caverna, era como se a umidade fosse sugada de minha pele. A cada passo árduo, o ar frio e seco ardia em meus pulmões. Quando cheguei ao fundo, Graham já estava na metade da ravina com a lanterna erguida. De alguma forma, a luz parecia parar na borda da escuridão à frente. Como você chegou aqui embaixo? Ele perguntou de novo, caminhando lentamente em direção à escuridão.
Eu sempre estive aqui embaixo, disse a voz, sua essência infantil dando lugar a um rosnado assustador. No limite da escuridão, Graham parou para ajustar a lanterna, fazendo tudo o que podia para lançar mais luz em direção à voz invisível. Com a atenção voltada para a luminária, Graham nem percebeu. Não teve tempo de reagir. Uma figura branca e pálida emergiu da escuridão e deslizou pelo chão da caverna, agarrou Graham pelos tornozelos e o jogou no chão. A lanterna se estilhaçou com o impacto. Fiquei ali, congelada no pé da escada, com minha própria luz refletida a apenas alguns metros de distância à minha frente. Graham! Chamei. Corre! Ele respondeu com um gemido gutural e ofegante. Então eu escalei. Subi mais rápido do que pensei ser possível, pulando degraus a cada puxão doloroso, enquanto meus músculos trabalhavam com instinto e adrenalina. Eu podia ouvir o som frio e úmido da carne nua batendo no chão da caverna enquanto a figura corria em minha direção. Quando cheguei ao topo da escada, olhei para trás e vi a figura se arrastando pelo chão com uma velocidade anormal. Quando me virei para puxar a escada para cima, minha luz se projetou apenas o suficiente para alcançar o fundo da ravina. Uma mão murcha, semelhante a uma garra, coberta de sangue vermelho vivo, estendeu-se e agarrou o degrau inferior. Puxou com uma força sobre-humana. Podia ouvir a outra mão arranhando a superfície da parede da caverna, que parecia uma lixa, lutando para se firmar. Olhei para minha direita, para dentro do baú aberto. Sobre um rolo de corda e outros equipamentos havia uma picareta revestida de prata. Quando me senti à beira da queda, soltei a corda. Agarrei a picareta e, num movimento fluido, girei com força, cortando um lado da escada. Mas ainda assim a coisa escalou. O tronco enrugado de uma criança branca como um fantasma, coberto do sangue de Graham. Olhou de baixo para cima, com olhos negros e sem alma. Não havia medo, apenas fome. De sua cintura pendiam longas tiras de carne murcha e osso mutilado, o que presumo terem sido suas pernas. A criatura subiu até a metade da escada, antes que eu atacasse novamente com a picareta, cortando o lado restante da corda. A criatura não diminuiu o passo, sem se deixar abater pelas minhas ações. Minha mente disparava enquanto eu pensava no meu próximo golpe, na corda ou na criatura. Eu não tinha certeza se o próximo cortaria a corda, mas tinha ainda menos de que conseguiria matar o que quer que estivesse escalando. Eu ataquei. A corda arrebentou e a escada caiu. A criatura deslizou de volta pela ladeira abaixo, atingindo o fundo com um baque úmido e nauseante. Esperei sem respirar, atenta a qualquer movimento. Gritei desesperadamente na escuridão. Graham! Ele não existe mais, disse a voz, vinda diretamente de baixo. Engoli em seco e segurei minha lanterna sobre a borda. Conforme as sombras recuavam, elas revelavam a criatura lá embaixo. Eu esperava que ela estivesse toda amassada e quebrada por causa da queda, mas em vez disso, lá estava ela, olhando diretamente para mim, imperturbável. Embora sua semelhança com um humano fosse tênue, eu conseguia ver aspectos da família em seu olhar impassível e na pele pálida e cerosa, sob o sangue vermelho e úmido. A figura nua tinha o tamanho de uma criança, mas seus membros e feições eram distorcidos, estranhos e longos. Sua cabeça bulbosa exibia 2 olhos negros esbugalhados, com lábios finos que mal continham dentes afiados e irregulares. Parecia ter sido humano em algum momento, mas sua forma atual não passava de um ser sem pernas, emaciado, com pele seca e murcha. Seus poucos fios de cabelo restantes estavam cobertos de sangue fresco. Você pode me ajudar, por favor? Ela perguntou. Por que você está aí embaixo? Eu gritei. Eles arrancaram minhas pernas e me deixaram apodrecer, ela disse, com seus olhos de tubarão fixos nos meus. Quem? Perguntei, já sabendo a resposta. Eu dei o presente para ela, mas ela se voltou contra mim. Eu posso te dar o presente também, mas se você me ajudar a me levantar, zombou. E como isso acontece? Perguntei. Eu beberei de você, e você beberá de mim. E quando dormir sob esta terra salgada, ela sugará a própria essência da morte do seu ser.
Podemos viver aqui juntas para sempre, mas a cada dia você me seguirá até aqui, e morreremos sob a terra cristalina, apenas para acordar à noite, revividas pelos solos salgados, disse, cravando suas garras em um pedaço de areia solta e pedregosa. Meus dedos apertaram a picareta. O que impede você de me matar depois que eu te ajudar? Solidão. A eternidade não tem sentido se você estiver sozinho. E o Graham? Perguntei, apontando para a escuridão. Você pode trazê-lo de volta? Ele não é digno do presente, mas você pode escolhê-lo. Ele não passa de uma refeição, um sustento após a fome. Mas você, eu sinto o cheiro do presente em você. Você conhece os meus filhos. Você sabe o que isso significa. Se são seus filhos, então por que você está aqui? Ela aceitou o presente, e vivemos por anos caçando os fracos que vagavam pelo nosso reino. Então ele chegou e roubou a atenção dela de mim. Quando ela lhe deu o presente, ele a convenceu a deixar nossa casa. Quando me recusei a deixá-la ir, ele arrancou minhas pernas, e eles me deixaram aqui embaixo para morrer de fome. Mas, como eu disse, a morte não chega fácil aqui embaixo. Não para nós. Se eu te ajudar, você consegue me tornar como você? Perguntei com uma voz trêmula e insegura. Ela sorriu. Sim. Olhei para a picareta de prata em minhas mãos. Lembrei-me das balas com ponta de prata na caixa do meu avô. Ele devia saber. Essa picareta estava aqui por um motivo, revestida de prata brilhante. Eu sabia o que tinha que fazer. Peguei a corda de dentro do baú, a amarrei e a joguei no chão. A criatura rapidamente agarrou e se levantou, com uma mão com garras sobre a outra, e subiu enquanto sua metade inferior destroçada balançava logo abaixo. Dei um passo para trás e me preparei. Quando a criatura chegou ao topo da ladeira e se posicionou ao meu nível, levantei a picareta bem acima da cabeça. Rapidamente, abati no crânio da criatura com um estalo nauseante. Soltei, e a criatura coberta de sangue caiu no chão à minha frente. Lentamente, ela virou a cabeça e os olhos negros e inexpressivos se fixaram nos meus. Que bobagem! A prata nos desacelera, mas não pode nos matar. Sorriu, exibindo suas fileiras de dentes afiados. Enquanto ela envolvia seus dedos assustadoramente longos no cabo do machado, coloquei a mão no bolso. Ela puxou o cabo, tentando soltar a picareta da cabeça, concentrada demais no que estava em minha mão. Avancei cambaleando com a única arma que me restava, a afiada rocha cristalina. Mas a criatura era rápida e atacou meus pés com uma velocidade incrível, assim como fez com meu amigo. Caí para trás com força e bati a cabeça nas pedras, mas o capacete me salvou de uma concussão quase certa ou coisa pior. Eu ainda estava tonta quando a criatura subiu em mim, com a picareta ainda cravada em seu crânio. Com um braço, lutei contra ela, segurando-a pelo pescoço. Com o outro, agarrei a rocha cristalina. Com o rosto dela a poucos centímetros do meu, fechei os olhos e cravei no peito da criatura. Quase imediatamente, a pele ao redor do furo secou e rachou enquanto a rocha sugava a vida da criatura. Empurrei-a para longe de mim e rastejei para trás. Aquele olhar vazio deu lugar ao verdadeiro horror ao contemplar o golpe fatal e penetrante. Confusa, suas mãos agarraram fracamente a pedra incrustada. Levantei-me e retirei a picareta. Novamente, levantei-a alto e, em seguida, abaixei com força. Dessa vez, o crânio desmoronou com o golpe. Sua carne se desfez em composição até que nada além de pó e sangue se formasse diante de mim, em uma massa lamacenta. Confiante de que tinha acabado com esse mal antigo, empurrei o sangue coalhado e a carne lamacenta para a ravina abaixo. Em seguida, usei a corda para descer até lá, sem querer acreditar na palavra daquela criatura de que meu amigo estava morto. Ao adentrar a escuridão, o chão se afundou sob meus pés. Direcionei a luz para baixo e para a enorme quantidade de sangue que me cercava. Encontrei Graham a poucos metros de profundidade na escuridão. Seu corpo estava frio, mas eu podia jurar que ainda sentia pulso. Sangue escorria de grandes cortes em sua garganta, estômago e braços. Mesmo assim, eu tinha que tentar. Ele era pesado, mas consegui arrastá-lo de volta para a corda. Só então percebi que não havia como tirá-lo de lá, não sozinha.
E quando eu conseguisse ajuda, ele certamente já teria morrido. E aí eu teria que explicar o porquê, o como. A criatura que lhe causou os ferimentos não passava de pó de sangue agora, o que não era uma boa explicação. Perguntariam como eu o encontrei, o que aconteceu, o que estávamos fazendo ali, e como ele pôde ter perdido tanto sangue sem nenhuma pedra pontiaguda à vista. Fiquei ali observando seu sangue escorrer lentamente até a areia granulada, misturando-se com a lama descolorida da criatura que o havia matado. Fiz as pazes com minha única opção viável. Eu o deixaria ali e torceria para que, quando o encontrassem, parecesse que ele caiu ao descer. Eu não queria que meu amigo ficasse ali para sempre. Apenas tempo suficiente para não me incriminar. Eu sabia que ele entenderia. Nós dois testemunhamos um mal sobrenatural e não havia como alguém mais acreditar. Não sem provas. Peguei minha pedra cristalina da lama sangrenta e a coloquei de volta no bolso. E é isso, pessoal. Essa foi a parte 4. Pessoalmente, é uma das minhas favoritas, extremamente tensa. Enfim, eu amei contá-la para vocês. Espero que vocês tenham gostado e estejam gostando da história de forma geral também. Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa seu like, manda para aquele amigo que também vai curtir e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!